palavra do Senhor diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele, Jesus, falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram essas coisas aos apóstolos. Mas para eles tais palavras pareciam um delírio, eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo, e abaixando-se viu somente os lençóis de linho e nada mais, e retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós agradecemos porque aprove ao Senhor depositar em nosso coração a fé na ressurreição de Cristo. Agradecemos, ó Pai, porque este fato é uma loucura para o mundo, é um delírio para a nossa época, para a nossa geração, mas pela Tua graça, não por mérito nosso, mas pela Tua graça, esta é uma verdade aos nossos corações, é uma verdade que nos coloca em pé, é uma verdade que nos traz sentido à luta que nós enfrentamos a cada dia, tomando a nossa cruz, negando a nós mesmos. Agradecemos, ó Pai, porque essa verdade foi revelada a nós, e nós podemos descansar nela, ó Pai. Que o Senhor nos ajude agora a compreender mais profundamente o que o Senhor revelou e aquilo que foi registrado pelo Teu servo Lucas lá no passado. Ajuda-nos, ó Deus, que o Senhor possa iluminar a Tua palavra, a palavra que um dia foi registrada. Em nome de Jesus, amém, amém. Uma vez eu estava passeando no Instagram, sabe quando você não tem nada para fazer, você quer distrair a cabeça? E eu me deparei com um post, uma publicação, cristã inclusive, mas o que chamou a atenção nesse post é um comentário de alguém indignada com a vida. Na verdade, essa pessoa dizia assim: vocês cristãos, vocês se acham superiores às demais religiões. Aí vem a pergunta que essa pessoa deixa debaixo de um post cristão: o que vocês cristãos têm que as outras religiões não têm? Aí logo embaixo alguém comentou: nós temos o Cristo ressuscitado. É isso que nos torna diferentes. Nós cremos num Jesus que morreu, que sofreu, mas ao 3º dia ressuscitou, e isso sim nos coloca num nível diferente das demais crenças que nós encontramos pelo mundo. Para nós, a ressurreição de Cristo é algo fundamental. O cristianismo se mantém ou cai diante da ressurreição de Cristo. Se Jesus de fato ressuscitou, o Evangelho é verdade. Jesus é o único caminho, a única verdade e a vida eterna. Agora,
se Jesus não ressuscitou, nós estamos perdendo tempo aqui nessa manhã. Poderíamos já estar abrindo nessa altura do campeonato os nossos ovos de Páscoa e comendo muito chocolate. Mas para nós a ressurreição é verdade. Para nós a ressurreição é história. Para nós a ressurreição é fato, é uma doutrina preciosa, caríssima para nós. No entanto, nós encontramos muitas pessoas que duvidam da ressurreição de Cristo. Infelizmente, até mesmo dentro de alguns seminários evangélicos se pregam que a ressurreição de Jesus é um mito. Talvez você já tenha se deparado com algum pastor na internet, um falso pastor lobo, dizendo que a ressurreição na verdade aconteceu no coração dos discípulos. Já viram essa? Que Jesus não ressuscitou de fato, mas no coração dos discípulos é que Jesus ressuscitou. A história de Jesus permanece. Alguns seminários evangélicos ensinam dessa maneira. Alguns questionam a veracidade do evangelho. Alguns dizem que a história da ressurreição de Cristo é apenas uma historinha inventada para manipular a massa, para inventar uma religião e enganar as pessoas. Tem gente que afirma isso, tem gente que prega dessa maneira, que a ressurreição de Jesus é apenas um mito. E por quê? O ponto é muito simples. Por que você acha que tem pessoas que militam com tanta violência contra a ressurreição de Cristo? É uma questão do coração. Tem gente que tem medo que Jesus tenha ressuscitado de verdade. Porque se a história da ressurreição for uma verdade, isso implica em muita coisa. Implica para as pessoas que ainda não entregaram suas vidas a Jesus, um abandono de práticas pecaminosas. Se Jesus de fato ressuscitou, então eu preciso abandonar algumas ideologias, eu preciso abandonar o pecado, e dá trabalho. Então, para o rebelde, é mais fácil insistir na ideia de que Jesus não ressuscitou do que lidar com os fatos. Para nós é um fato. A ressurreição de Jesus para nós é verdade absoluta. Agora pensa comigo nessa acusação que geralmente se levanta. O cristianismo é uma história, a história da crucificação, ressurreição é uma história inventada para manipular o povo, para manipular a massa. Você acha que o evangelho, quando relata a ressurreição, quer enganar alguém? Se coloque no lugar do autor de Lucas aqui, que escreveu essa passagem que nós acabamos de ler. Se você estivesse na pele de Lucas, ou de João, de Marcos, ou de Mateus, e estivesse mal intencionado, querendo enganar os leitores, você colocaria no seu registro que Jesus ressuscitando apareceu primeiramente a Maria Madalena, a uma mulher? Faria muito mais sentido, já que era para enganar a população, faria mais sentido colocar que Jesus, quando ressuscitou, apareceu primeiro a Herodes, a Pilatos, ao sumo sacerdote Caifás ou Anás, para esfregar na cara o seu poder. Olha, eu ressuscitei. Faria mais sentido. Mas olha como os evangelistas escrevem. Quando Jesus ressuscitou, apareceu primeiramente a quem? Maria Madalena, uma ex-endemoniada. Quem daria crédito às palavras dessa mulher? Outra coisa, você acha mesmo que se o autor quisesse enganar o leitor, inventando uma história para manipular o povo, você diria que os seus próprios seguidores não acreditaram na ressurreição? Olha que tiro no pé. E é exatamente isso que os evangelistas fazem. Quando eles descrevem a ressurreição de Cristo, eles afirmam que os
próprios fundadores, entre aspas, do cristianismo, fracassaram. Na hora do vamos ver, na hora de acreditar na ressurreição de Jesus, eles não acreditaram. Irmãos, os evangelistas, eles não querem contornar a história, para deixar a história mais fantástica ou mais bonitinha. Eles simplesmente estão registrando, escrevendo aquilo que de fato aconteceu. Que Jesus foi morto e ao terceiro dia ressuscitou. Então o evangelho, inclusive o texto que nós lemos aqui, o evangelho de Lucas, o capítulo 24, não quer enganar ninguém. O evangelho quer apenas mostrar a verdade de que Cristo veio e ressuscitou. Para nós isso é muito óbvio, a ressurreição de Cristo. Se você já leu a Bíblia inteira, se você já leu o Antigo Testamento, você vai percebendo que o Antigo Testamento vai anunciando a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Se você já leu os 4 evangelhos, vai percebendo também que as histórias vão tensionando para a ressurreição de Jesus Cristo. Porém, o triste é perceber, como nós vimos aqui no verso 11, é que quando acontece a ressurreição de Jesus, nem mesmo seus discípulos, nem mesmo os alunos de Jesus acreditam nessa verdade. E por um lado dá para a gente entender e perceber por que eles não acreditaram na ressurreição de Jesus logo de imediato. Talvez a gente não acreditaria ali no lugar deles também, porque a ressurreição não é algo que acontece o tempo todo, né? Nós estamos acostumados com o ciclo da vida, né? A criança nasce, depois cresce, se casa, morre, e depois que morre, permanece ali no túmulo. Para a gente isso é o comum. E nos dias de Jesus também não era diferente. É verdade que Jesus realizou sim o milagre da ressurreição, mas não era algo que acontecia o tempo todo. Então, por um lado, dá para a gente entender aqui a incredulidade dos discípulos, né? Logo de imediato, não acreditam na ressurreição. Por outro lado, irmãos, é estranho sim quando nós lemos que eles duvidaram da ressurreição. Talvez eles não acreditaram logo de imediato por 2 razões. A primeira, por uma má compreensão da identidade de Jesus. É verdade que Pedro, num determinado momento, ele chegou a confessar que Jesus era o Filho de Deus. Mas será que os discípulos tinham clareza dessa identidade de Jesus como Filho de Deus? Porque se isso fosse muito claro aos discípulos, eles saberiam que Jesus, por ser Filho de Deus, a morte não poderia detê-lo no sepulcro, no túmulo. Talvez a falta de fé deles tenha sido essa má compreensão, ou talvez uma falsa expectativa a respeito de Jesus, porque Jesus ele vem como rei de Israel, o descendente de Davi, como o Messias, o ungido, e a expectativa que o povo tinha nessa época era que o Messias viria com muita violência, com muito poder militar, para libertar o povo de Israel das garras do Império Romano. Só que de repente esse Messias, que num domingo entra em festa em Jerusalém, no outro final de semana foi traído, foi negado, foi preso, sepultado. Vocês imaginam a desilusão desses discípulos? Depois de 3 anos e meio convivendo com Jesus, assistindo tantos milagres, como assim? Jesus permitiu morrer nas mãos de pecadores, desses romanos. Jesus deveria nos libertar dos romanos e não morrer nas mãos deles. Só que naquele domingo de manhã, alta madrugada, as mulheres recebem uma notícia e depois essas mulheres levam essa notícia um pouco mais tarde para os discípulos, para os 11 e os demais que estavam com ele. Surge uma notícia que é o testemunho das mulheres. O verso 10 você percebe aqui quem são essas mulheres: Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Quem era Maria Madalena? Lucas capítulo 8 revela que Maria Madalena, antes da sua conversão, ela era possuída por 7 demônios, por 7 espíritos imundos. Este é o passado que condena Maria Madalena, que condenava.
Depois ela foi liberta pelo sangue de Jesus, pela sua fé no Senhor Jesus Cristo. Então nós temos a Maria Madalena, uma ex-endemoniada. Nós temos Joana. Lucas capítulo 8 também fala brevíssimo sobre Joana. Era uma mulher de posses, ela era esposa de um dos administradores da casa de Herodes. Então era uma mulher que tinha bastante dinheiro, mas que entregou a sua fé ao Senhor Jesus Cristo. E temos aqui a outra mulher, a terceira, Maria, mãe de Tiago. Comparando os 4 evangelhos, parece que essa Maria, mãe de Tiago, é a mulher de um tal Clopas, é até difícil falar esse nome, que é descrito lá em João capítulo 19. Então nós temos também, além dessas 3 mulheres, outras, as demais que acompanhavam. Bom, o verso 1 diz que elas foram ao túmulo, alta madrugada, bem de manhã, levando óleos aromáticos que haviam preparados. A ideia dessas mulheres então era de ungir o corpo de Jesus, mas de repente elas encontram a pedra removida. O que aconteceu aqui é bem simples, no que diz respeito à narrativa, né? Não ao fato ali. No sábado Jesus está morto, está no sepulcro, está com seu corpo descansando no dia do descanso para o judeu, e no domingo o corpo não está lá. Espera aí, como assim? No sábado o corpo está no sepulcro, no domingo não está mais. A pergunta que fica é: quem retirou o corpo de Jesus daqui? Quem roubou o corpo de Jesus? Teria sido os sacerdotes, os líderes judeus? Obviamente não, senão eles teriam uma prova para dizer que Jesus não tinha ressuscitado. Não foram os sacerdotes, não foram os líderes judeus, não foram os discípulos, né? Porque os discípulos, o verso 11 e 12 mostra que eles estão ali tristes pela morte de Jesus, e quando elas anunciam a ressurreição, eles nem acreditam nisso. Então, não foram eles, não foram também os líderes judeus. Quem foi então que tomou o corpo de Jesus ali do sepulcro? E a resposta vem por meio de 2 homens, verso 5, com roupas resplandecentes. Eram 2 anjos que disseram para elas, para essas mulheres: o que vocês estão procurando aqui? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Aí os anjos trazem essa notícia: ele não está aqui, mas ressuscitou. E ainda eles dão uma leve bronca nessas mulheres no verso 6, dizendo: lembre-se, vocês deveriam se lembrar daquilo que Jesus falou a vocês, estando ainda na Galileia. Aí os anjos, eles trazem essa notícia, trazem também essa exortação, que elas deveriam se lembrar daquilo que o próprio Jesus tinha dito. E o que acontece então no verso 8? Elas se lembraram das palavras de Jesus. E com essa informação agora, elas podem voltar até os apóstolos, até os discípulos, e anunciar que Jesus ressuscitou. Aí no verso 11, os irmãos vão reparar também que elas contam isso para os discípulos, mas eles não acreditam. Para eles, essas mulheres estão delirando. Eu imagino assim um discípulo cutucando o outro, dizendo: olha, deixa elas. O que elas assistiram na sexta-feira foi muito para a cabeça delas, e elas estão agora abaladas emocionalmente, então deixa elas. A reação dos discípulos então foi de descrédito, e foi um erro grave da parte deles, porque essas mulheres, era de conhecimento deles, elas acompanharam também o ministério de Jesus. Só para que você tenha uma ideia, em Lucas capítulo 8, quando fala de Joana, Joana era alguém que financiava, era uma das mulheres que pagava as despesas de viagem, das viagens missionárias de Jesus com os discípulos. Era uma parceira missionária de Jesus. Então ela conviveu com aqueles discípulos conviveram com Joana, conviveram com Maria, mãe de Tiago, conviveram com Maria Madalena. Elas eram do grupo deles, dos discípulos, mas eles não estão dando crédito às palavras delas, com exceção de Pedro, né? O verso 12 diz que ele quis tirar essa história a limpo, ele correu ao sepulcro, ao túmulo,
e abaixando viu somente os lençóis de linho e nada mais. Ou seja, mais uma prova de que o corpo de Jesus não tinha sido roubado, porque não faria sentido roubar apenas o corpo e deixar as faixas de linho ali no sepulcro. Então Pedro, vendo, opa, de fato alguma coisa aconteceu, isso está estranho. Pedro volta para casa, então admirado, aí termina o verso 12, com o que tinha acontecido. Irmãos, eu gostaria de compartilhar, com base nesse texto que nós lemos, apenas duas aplicações, duas lições que nós podemos extrair dessa narrativa de Lucas, dessa história contada por Lucas da ressurreição de Jesus Cristo. O que nós vemos em primeiro lugar é que, infelizmente, a nossa memória é curta. Essa é a primeira lição. Infelizmente, a gente se esquece muito facilmente das promessas do Senhor Jesus Cristo, daquilo que Deus diz em sua palavra. Você reparou aqui na leitura do texto como a memória dos discípulos estava apagada. Mesmo conhecendo o Antigo Testamento, mesmo fazendo esse seminário intenso aos pés de Jesus, mesmo Jesus dizendo em várias ocasiões que ele deveria morrer e ressuscitaria ao terceiro dia, eles se esqueceram. Jesus tinha alertado. Quer ver um exemplo disso? Volte na sua Bíblia algumas páginas, o capítulo 18 de Lucas. A partir do verso 31. Chamando os 12 para um lado, chamando de canto, Jesus lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Ele será entregue aos gentios, que vão zombar dele, insultá-lo e cuspir nele, e depois de açoitá-lo, eles o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Jesus diz essas palavras poucos dias antes da sua crucificação. Não chegou a dar um mês aqui, talvez uma semana antes, 10 dias antes, e eles já se esqueceram dessa palavra. E não foi a única vez. No capítulo 9 também você encontra Jesus falando que ele deveria ser morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Nos evangelhos, em vários momentos, Jesus vem alertando que isso deveria acontecer, que Jesus morreria, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Então, eles se esqueceram dessa promessa, e não só eles, mas as mulheres também. Porque você vai reparar aqui no verso 6, como eu já disse, que esses anjos, eles exortam as mulheres, dizendo: olha, vocês deveriam se lembrar que Jesus já tinha avisado que ele morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Vocês não encontraram um corpo de Jesus, mas vocês deveriam se lembrar disso, da ressurreição de Jesus. O que a gente percebe aqui no capítulo 24 de Lucas é que elas não se lembraram, eles também não se lembraram, e essa é uma realidade nossa também. A gente também não se lembra. A gente não se lembra das palavras de Jesus, das promessas que o Espírito Santo faz ao nosso coração. A nossa memória, infelizmente, é uma memória muito curta. Essa é uma prova que ainda há resquícios do pecado dentro do nosso coração, resquícios da queda, mesmo depois de regenerados. O Espírito Santo vem e comunica verdades ao nosso coração, trazendo esperança, trazendo consolo. Domingo após domingo, o Espírito Santo nos lembra que o escrito de dívidas que era contra nós foi cancelado na cruz, que os nossos pecados ficaram cravados na cruz, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Todo domingo o Espírito Santo nos lembra, ou quando você está na sua casa e tem o seu momento devocional, abre a palavra de Deus, o Espírito Santo te lembra, te faz promessas, te lembra de promessas, e a gente se esquece. Por quê? Porque a nossa memória é curta, infelizmente.
Este não é um mal apenas daquelas mulheres, não é um mal apenas daqueles discípulos, mas muitas vezes, por nos esquecermos da verdade do Evangelho, das promessas que o Senhor nos faz, nós chegamos até mesmo a duvidar do cuidado de Deus pelas nossas vidas. Nós duvidamos em muitos momentos que o Senhor está conduzindo a nossa história. Talvez você passando aí por alguma dificuldade no seu casamento, dificuldade na sua vida financeira, com relação à saúde, talvez você esteja sofrendo mais do que deveria porque se esquece das promessas que o Senhor fez a você por meio da palavra de Deus. Ainda que caia o mundo, nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A verdade é que se Cristo ressuscitou um dia, e se Jesus ressuscitou de verdade, você também irá ressuscitar com um corpo glorioso. Se hoje você sofre com dores na coluna, viu, Tiagão? Um dia você terá o corpo glorificado. A palavra de Deus nos promete isso. Infelizmente nós temos a nossa memória curta. Nós nos lembramos do dia da nossa formatura, nós nos lembramos do dia do nosso casamento, nós nos lembramos do dia do nascimento dos nossos filhos, do rosto do nosso pai, da nossa mãe, do avô, da avó, mas a palavra do Senhor, nós nos esquecemos com uma semana. Por quê? Será que não falta para nós o apreço, o desejo pela palavra de Deus? Eu creio que a gente deveria praticar mais o que o autor da carta aos Hebreus diz no capítulo 2, no verso 1. Sabe o que está escrito em Hebreus 2, verso 1? Abre lá, rapidinho, rapidamente, Hebreus capítulo 2, verso 1. Olha o que o autor aqui diz. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. É isso que a gente precisa fazer quando vem ao culto, ouvir a palavra de Deus, ou quando nós temos o nosso momento devocional na nossa casa, diante da leitura da palavra de Deus. Nós precisamos nos apegar com mais firmeza à palavra de Deus. Às vezes a gente se apega a uma expectativa, a uma promessa de vida melhor, a uma promessa de um novo emprego, enfim. E nós não nos apegamos à palavra que nos traz a vida eterna. A gente deve tomar a palavra de Deus, ouvida ou lida, como uma bússola da nossa alma. É verdade absoluta o que nós lemos, as promessas do Senhor. Nós devemos lutar contra essa facilidade que nós temos de nos esquecermos das promessas do Senhor. Então este é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui no texto de Lucas capítulo 24. O texto mostra para nós que nós temos a memória curta. Aquelas mulheres tinham a memória curta, os discípulos tinham a memória curta e nós também. Mas por outro lado, segunda lição é que ainda bem que a misericórdia do Senhor é sem fim. Se por um lado a nossa memória é curta, do outro lado a misericórdia do Senhor, a graça dele por nós, não se esgota, não tem fim. Nós vimos aqui na leitura desse texto que aqueles discípulos não acreditaram de imediato, que eles ficaram balançados, mas é impressionante ler nos evangelhos a maneira como o Senhor Jesus Cristo, mesmo diante da incredulidade deles, a despeito das suas limitações, Jesus investe na vida deles. Jesus insiste na vida daqueles 11. Nós lemos nas páginas dos evangelhos, e ainda continuando o evangelho de Lucas, a partir do verso 36, que Jesus aparece pessoalmente aos discípulos. E quando Jesus aparece aos discípulos, Jesus confronta a incredulidade deles, a dureza de coração deles.
Mas em nenhum momento você encontra Jesus dizendo assim para eles: olha, vocês fracassaram, vocês reprovaram no teste, e eu não vou mais comissionar vocês como apóstolos, já chega, vocês não acreditaram em mim, então a história acaba aqui. Não. Jesus confronta a dureza de coração deles, mas ainda assim os comissiona para pregar o evangelho a todas as nações. Jesus alerta: olha, muita gente não vai acreditar naquilo que vocês vão pregar, mas esse privilégio é concedido a vocês, discípulos. Esse privilégio de anunciar a ressurreição de Jesus foi concedido àquelas mulheres, foi concedido aos 11, e é concedido a cada um de nós. Irmãos, o Senhor conhece a oscilação do nosso coração. O Senhor sabe que tem dias que nós estamos crendo muito e tem dias que nós não estamos crendo quase que nada no cuidado do Senhor. Que às vezes nós nos deparamos com algumas situações na nossa vida que nós chegamos até mesmo a ficar balançados com doutrinas fundamentais da fé cristã. Será que Deus existe mesmo? Será que Jesus ressuscitou de fato? Os discípulos, eles duvidaram, eles não eram perfeitos. Mesmo assim, Jesus investiu na vida deles, e eu creio que o Senhor Jesus investe também nas nossas vidas. Talvez você esteja aí com o seu casamento destruído, se deparando com lutas em alguma determinada área da sua vida, se vendo como um homem mais miserável, uma mulher mais miserável do mundo. E aí o Senhor Jesus Cristo vem por meio dessa palavra e diz: pregue o evangelho, pregue a ressurreição. O Senhor nos convoca a isso, irmãos. Esse é o privilégio que o Senhor nos deu, é de trazer alento e esperança para corações destruídos com a grande notícia, a maior notícia, a melhor notícia de todas, que é a notícia de que Cristo ressuscitou. E o nosso dever é esse: anunciar às pessoas que quando Cristo ressuscitou, Ele se tornou o primogênito dentre muitos irmãos, e nós somos esses irmãos. Anunciar que o poder da ressurreição está em Cristo Jesus, Ele é a ressurreição e a vida, e anunciar que todos aqueles que estão unidos ao poder da ressurreição, todos aqueles que estão unidos em Cristo Jesus, participarão da ressurreição no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Esse é o privilégio. O Senhor Jesus Cristo, Ele continua investindo na nossa vida. Amém?